os elementos que ele está percebendo que existem, você vai conseguir fazer uma boa oratória, né, uma boa retórica. Lógico que os retóricos, né, da época, alguns deles com certeza tinham esse conhecimento, né, assim, um pouco mais elaborado, mas a maior parte, assim como até hoje, né, fazem isso de maneira mais instintiva. Você pega, assim, por exemplo, lá, um político, né, Kim Kataguiri, né, um político que é muito bom de retórica, não consta de que ele tenha dedicado a vida dele a estudar os discursos, né, mas que ele tem uma habilidade. Essa habilidade é uma habilidade meio que intuitiva, né, dele, e o que o Aristóteles vai fazer não é usar essa intuitividade, né, mas é analisar os discursos dos outros para saber o que naquela intuição tem de realidade filosófica. Isso que eu ia dizer também, do japonês aí, entendeu? Tem uma oratória boa, mas não é probante, na maioria das vezes. É probante por quê? Porque o que ele fala, a público dele aceita como verdade. Ele convence. Se for nesse sentido, aí é a guerra de narrativa, né? A narrativa agradou a um, aceitou, entendeu? Mas quando fala de probante, eu entendo que é uma lógica que você está desenvolvendo que pode ser comprovada. Isso, não, mas isso é o que é a lógica, né? A lógica é um discurso que você pode demonstrar que ele tenha, assim, uma certa tipo de probabilidade de existir, de ser realidade. Isso é lógica. A lógica não é a lógica matemática ainda, né? Aqui no Aristóteles. É a lógica discursiva. Eu vou te falar que aconteceu isso, 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 isso e isso. Faz sentido o que você está falando. Tá vendo? Isso é lógico. Fala, não faz sentido nenhum o que você está falando. Bom, isso é ilógico, né? Então, o que o Aristóteles está falando aqui é que o que é lógica, né? Lógica é um discurso que tenha sentido, né? Onde os elos de cada fala, né, de cada frase, eles são ligados uns dos outros e eu consigo ver, né, essa ligação e entender, ou melhor, né, ver, né? Eu consigo ver esse desenvolvimento do discurso. Tá tranquilo? Tanto é, Zé, que tem aquele cara lá, eu esqueci o nome do cara, que ficava colocava uma espada no teto, aquele mestre da retórica lá, que tanto ele pegava pro acusado como pro cara que estava sendo acusado, como o outro que era inimigo do cara para fazer as duas partes. E ele demonstrava as duas partes muito bem, né? Guilherme de Ockham. Não é esse cara não. Não é esse, não? Não, é um cara antigo, o mestre da retórica lá. Ele colocava uma espada, ele era muito fraco a voz dele. Ele falou, vou treinar. Ele colocava uma espada no teto assim, ele tinha um problema de tique no ombro. Enquanto ele falava, a espada dava agulhada nele assim no ombro, ele não colocar o ombro. Eu esqueci o nome do cara, depois eu vou falar aqui. E ele pegava as duas partes para fazer. Perfeito. Tanto de defesa como do cara que estava incriminando lá. Exatamente. Esses dias atrás eu estava vendo lá uns anos atrás, né? Vendo uma palestra lá do Clóvis de Barros Filho, né? E ele falando que ele foi fazer um debate sobre a existência de Deus, né? E aí ele e outro professor lá da USP, né? Organizaram, né, o dia do debate lá. E aí, na hora do debate, aliás, acho que uns dias antes, né? Eles foram sortear para ver quem ia a defender e quem ia defender a existência, né? Defender a inexistência. Ou seja, o que o cara tem de convicção é pouco importante, né? O que importa é a habilidade que o cara tem. E aí o Clóvis falando, né? Eu poderia fazer as duas coisas. Eu poderia fazer o discurso sobre provando que Deus existe e poderia fazer o discurso provando que Deus não existe, né? Então isso é o quê? É a expressão da retórica. Não tem nenhum apego à verdade, nenhum apego à vida, nenhum apego ético, só tem um apego ao discurso. Eu lembrei o nome do cara aqui, é isso aí mesmo que você falou. O Guilherme de Ockham, né? Demóstenes. O Demóstenes. 340 a.C., lá na Grécia. Ele era fraquinho, a voz dele não simbilava, ele ficava no mar andando assim, fazendo tipo orações também, gritando. Tipo nego pra treinar. Voz de comando. A gente faz isso no quartel também. Tem vários desses, né? Tem uns que colocavam umas pedrinhas na boca para poder ir falando e melhorar a dicção, né? Ele também fazia isso. Tem umas coisas assim, verdade, tem razão. Aí tem vários exercícios, né, que os retóricos faziam, né, para poder melhorar isso. Bom, mas isso é a retórica. Então a retórica é essa habilidade, né, de falar bem, né? E aí o Aristóteles vai falar assim, olha, por que a retórica funciona? Porque tem uma lógica. Né? E essa lógica, ele vai falar, ela é diferente no cara que está falando cientificamente, no cara que está falando
somente para convencer a plateia, o cara está fazendo um debate, né? Então, quando o cara fala sozinho, por exemplo, o pastor, né? Quando o pastor prega, ele tem uma retórica. Quando o cientista fala, ele tem uma retórica diferente. E quando o debatedor fala, ele tem uma outra retórica diferente. Então ele fala assim, existem 3 tipos de retórica, né? A científica, a dialética e a heurística. E cada uma delas tem uma lógica própria, né? Você vai usar determinados elementos, umas vai ter mais, outras vão ter menos, para poder alcançar o objetivo. Então, Aristóteles está fazendo o que aqui? Basicamente, ele está fazendo uma análise dos discursos, entendendo que eles funcionam todos de uma mesma maneira, e mesmo que o cara que esteja fazendo o discurso não entenda dessa maneira, ele está entendendo mais sobre o discurso do que o próprio cara que discursa. Porque o cara que discursa, ele fala assim, bom, você sabe discursar, só que você não entende a estrutura dos discursos. Você vai por tentativa e erro, e vai melhorando a sua habilidade, e você vai conseguindo convencer as pessoas. Então não tem como dizer... o Edir Macedo é um excelente orador, né? O Edir Macedo é um excelente orador. O Caio Fábio é um excelente orador. O John Piper é um excelente orador. Mas, os caras são tão diferentes, né? Os conteúdos são diferentes. Mas só que o que eles se propõem a fazer, eles conseguem alcançar o objetivo. Aí o Aristóteles vai perguntar, mas como é que isso é possível, né? Como é possível que 3 pessoas tão diferentes, falando coisas tão diferentes, alcançam os mesmos objetivos? É porque a estrutura do discurso é a mesma. Estrutura. E essa estrutura anatômica, o Aristóteles ele conseguiu desenhar, né? Ele conseguiu descobri-la. Tranquilo? Beleza. Fácil. Bom, então, já falamos sobre isso também, né? Então, o Aristóteles, ele vai começar a descrever agora, né, como funciona, né, essas lógicas, né? E ele vai utilizar lá as categorias que ele usou, os termos, né, que ele utilizou lá na metafísica, né? Que são os chamadas categorias, né? E que são o quê? As categorias são as qualidades do ser. Então, quando eu quero falar sobre determinada coisa, né? Eu tenho que especificar ao máximo o que eu estou falando. Então, eu estou falando do Sócrates, que é um homem mortal, grande, alto, pequeno, magro, gordo, vestido e tal. Então, são categorias, né, que vão dando especificidade para o ser, né? O Aristóteles fala assim, olha, a analítica, ela funciona da mesma forma, né? Elas também possuem categorias. Quais são essas categorias? São o que ele chama de gêneros supremos, né? Assim como a ontologia, o ser tem os seus gêneros, né? Tem as suas categorias, a analítica também tem as suas categorias. E cada categoria vai sendo utilizada para construir o discurso lógico. Veja bem que, novamente, a pessoa está fazendo isso sem saber, né? Quando ela fala assim, Sócrates é a categoria da substância, é a primeira, né? Sócrates corre é a categoria da ação. Sócrates corre mais rápido que, é a categoria da comparação. Então você vai fazendo categorias dentro da sua fala discursiva para poder ser mais convincente, vamos dizer assim. Essa é a lógica do discurso, né? Você usar as categorias mais específicas para desenvolver a sua linha de raciocínio. Quando você fala assim, aquele pregador lá, ele prega assim, parece que a gente entra dentro do texto, parece que assim, a gente respira, né, a atmosfera do texto, né, a gente se coloca na situação, a gente visualiza por meio da fala aquilo que ele está falando, né, a gente visualiza por meio da fala. Isso é o quê? É ele pegando, né, as categorias e colocando elas de um jeito com entonação, né, com declamação, né, mas as palavras certas para poder fazer o quê? Você se enredar no discurso dele e aí você ir, né, sendo levado, né? Sendo levado. Então há uma lógica nesse discurso. E assimilar também o conteúdo, né? Bom, perfeito, né? Bom pra caramba isso. Existe a lógica aqui, né? E a retórica, ela tem essa função pedagógica porque ela pode ser usada como instrumento de ensino, né? É um instrumento de ensino também. E principalmente quando você tem esse tipo de ensino que não é específico, assim, né? Não vou ensinar você, mas eu vou ter que ensinar a galera aqui, né? Um grupo maior. E aí você usa, né? Você usa isso. Então é verdade, né? Não é ruim, né? A oratória, a retórica não é ruim, né? A sofística não é ruim.
A sofística, ela é o momento histórico onde se aprende esses elementos aí. Não é ruim. O problema dela é a falta da ética só, né? Mas ela em si mesma é uma técnica, né? É uma técnica que a gente usa até hoje. Se os seres humanos, né, eles são seres que se comunicam, não tem como se comunicar sem compreender, né? Sem entendimento, né? Bom, aí o Aristóteles também vai falar sobre definições, né? Isso aqui é uma coisa importantíssima também para todo o discurso, né? E para a lógica também. Você deve sempre partir, né? Deve sempre partir de pelo menos uma tentativa de definição das coisas, né? Isso é o que a gente mais tem dificuldade em todas as discussões filosóficas, né? Por quê? Porque o filósofo, às vezes, ele fala uma palavra que contém uma definição que ele sabe, mas que você não sabe, né? E aí você não conseguiu entender qual é a definição daquela palavra, e isso vai te prejudicando a entender toda a obra filosófica dele. Então você tem que, vou tentar entender o Foucault. Você tem que entender o que é, né, sei lá, o que é discurso em Foucault, o que é saber poder em Foucault. Vou tentar entender o Nietzsche, tem que saber o que é niilismo. O que é a vida do Foucault, né? Oi? Ele viveu, né? Saber como é que ele viveu, a biografia dele, né? Então, porque ele vai escrever parte do que ele viveu, né? Sim, também, né? Mas assim, tô falando só em termos discursivos, né? Vamos supor que eu tenho um texto, né, que caiu na minha mão, né? E eu não sei nada sobre a biografia do autor. Mas como é que eu entendo o texto dele? Eu entendo o texto dele por meio das definições dos conceitos, né? Você fala assim, esse texto aqui é um texto medieval da escolástica. Quem que é o autor? Não sei se é o Anselmo, não sei se é o Tomás de Aquino, não sei qual que é. Mas eu sei que os conceitos da escolástica são esses. E aí eu consigo ler o texto e falar assim, não, eu entendi que está falando isso, né? Claro, né, que a biografia do autor ajuda, né? Ajuda assim, ela é imprescindível, né? Mas para o discurso em si mesmo, o problema do discurso é o seguinte, é que quando você está falando uma coisa, e você está falando uma coisa e sua plateia está entendendo outra, né? Você está falando lá sobre, sei lá, né? Sobre, porque política é poder, e a plateia está entendendo que você está falando que política é tirania, né? Você fala, não é poder de tirania, né? É poder no sentido de exercer, né? Autoridade, né? E aí a plateia fala, não, mas não gostamos de política, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu não gosto de política. Do que ela não gosta? Né? Política não se discute. O que ela está falando? O que ela quer dizer com isso? Ela está falando que não dá para discutir o problema do asfalto da casa dela? Porque isso é política também, né? Pra discutir o imposto que ela paga, isso também é política. Ou quer discutir a política partidária, né? Então, assim, você vê, se você não define o conceito, a palavra antes, você não tem um entendimento da discussão. Às vezes, não definir é o que o cara quer fazer. Ele não quer definir porque ele quer apenas fazer o discurso para poder encantar a galera. Então, eu falo assim, quando eu falo da definição, normalmente o cara dá essa definição segundo o mundo que ele está inserido, segundo como ele entende o mundo. Então, a definição é subjetiva dele. Então, né? Quando ela é subjetiva, a definição ela pode ser subjetiva, mas assim, ela tem que ser objetivada para que eu possa entendê-la. Se você está falando de uma coisa que você tem uma definição, você tem que me dizer qual que é essa definição, para que eu possa compartilhar com você dela objetivamente. Porque se ela for... exatamente. Pode falar. Porque se ela for 100% subjetiva, eu não poderei jamais entender o que você está falando, né? Então ela tem que ser o quê? Intersubjetiva, ou seja, você tem que compartilhar comigo a sua definição, entender, eu entendi a sua definição, posso não concordar com ela, mas na sua definição a gente começa a conversar sobre aquele conceito. Sim, e aí essa definição que ela é de cunho intersubjetivo, essa palavra aí que talvez caiba, entendeu? Ela é externada em função do mundo como o cara vê. Daí eu digo a importância de você entender a biografia do autor, conhecer a biografia. Sim, sim. Para você poder tentar entender a definição que ele deu de determinados conceitos. Por exemplo, um pouco que nem se deu aí, né? Biografia dele. Quem era ele? Esse é o estudo mais aprofundado, né? Mas o que você vai assim, você vai num culto, lá na igreja, lá presbiteriana, né? Aí tem um pastor de fora pregando. Aí ele começa a falar lá. Aí ele fala sobre... A pregação dele é sobre o batismo do Espírito Santo, né? Vamos supor. Bom, você tá na presbiteriana, né? O cara é presbiteriano, você não conhece ele, não conhece a biografia, mas você entende que ele deve pensar que o batismo do Espírito Santo é
o quê? É um ato que acontece junto com o batismo, junto com a conversão, né? Por quê? Porque essa definição de batismo do Espírito Santo, dentro daquele contexto presbiteriano, é essa. E aí o cara vai falando, e fala como se ele fosse assembleiano. Você fala, peraí, mas aí tem um problema aí, né? Assim, porque eu tô pensando uma coisa aqui e ele tá falando outra coisa lá. Entende? Então, às vezes, você não vai ter condições de saber quem que é o cara, mas você vai ter que entender o discurso do cara. E entender o discurso do cara significa o quê? Significa tentar descobrir quais são as definições de onde ele parte. Se você não sabe essas definições, o discurso está prejudicado. Por quê? Porque você... esse cara está falando uma coisa aqui, mas eu não sei se o que ele está dizendo é o que eu estou entendendo de fato. Não sei se ficou claro isso. Ficou, é porque o Zac está tentando explicar a porcentagem é maior do que a gente entende como retórica. A gente vai no culto, a gente assiste uma palestra, nem todo mundo tem condição de fazer e pesquisar, ainda mais no Brasil, né, que ninguém gosta de ler. 95% eu acho das vezes que usa essa ferramenta aí é numa palestra, né, no culto, na igreja, até mesmo no meio de empresa, sei lá, palestra assim. Sim. Até mesmo na conversa de bar, sabe? Na conversa assim de fim de dia, né? Vocês estão falando sobre uma coisa, as duas coisas, né? Você e um cara estão falando sobre uma coisa, né? Você pode perceber assim, ó, se os dois eles têm uma mesma vivência, vocês são do quartel, vocês têm uma linguagem, né? E aí eu chego de fora e eu escuto vocês falando, eu não entendo o que estão falando. Por quê? Porque eu não entendo as definições. Cara, o que é bizu? Isso, exatamente, né? Eu não estou entendendo. Isso acontece no cotidiano. Exatamente. Você está tentando explicar pra gente o que é a ferramenta, né, para usar. Exatamente. A objetividade da coisa, para ninguém ficar confuso. Perfeito, é isso, né? Aí o Aristóteles olha assim, essa conversa e fala assim, cara, por que os dois estão conversando, mas os dois estão brigando? E estão brigando pela mesma coisa ainda. Pela mesma coisa. Estão falando a mesma coisa, mas brigando. É porque eles não estão se entendendo. Por quê? Porque as definições não ficaram claras, né? Então, se você deixar a definição clara, você consegue ter mais entendimento, vamos dizer assim. Entendimento. Entendimento para discordar, entendimento para concordar. É o axioma, né? A premissa, né? Você estabelece, aí você aqui. Aí no teu discurso, mas o teu discurso não está colaborando com a tua premissa. Lembra que axioma é uma coisa muito específica, tá? Axioma é algo que não tem que ter demonstração, né? Uma verdade indemonstrável. A definição, ela é uma questão que você pode demonstrar, né? Eu posso demonstrar por que eu defini que bizu é isso aqui e não é aquilo outro ali, né? Isso é definição, né? Bizu não é um axioma, né? Bizu é uma palavra que eu utilizo para especificar determinado tipo de comportamento. Perfeito, sim. Perfeito? Aí agora sim. Aquela última aula, né, Zac, da proposição que você falou, que tem isso, que a gente vai chegar lá. Aí faz juízo, pode ser uma negação ou afirmação. Perfeito, né? Que é isso, né? Que são, né? Deixa eu ver se tem aqui já. Que são os silogismos, né? Bom, só pra gente ir avançando rapidinho aqui, então. Então, toda vez que você vai fazer uma discussão, né, uma fala retórica, você tem o quê? Proposições. Proposições são o quê? São afirmações ou negações, né? Mas são termos que você está falando, né? Lembra lá, o Sócrates, ele não fazia preposições. A maior parte das vezes, ele fazia perguntas, né? Ou seja, ele fazia inquirições. Era o método dele, o método da dialética lá, o método da maiêutica, né? Eu sei que nada sei, eu acho que não sei sobre isso, portanto eu vou perguntar para você até que você me explique o que eu não sei ou que você caia na real de que você também não sabe, assim como eu, né? Mas às vezes o Sócrates ele ia lá e falava, né? E dava lá a opinião dele, né? Caso do banquete que eu falei na última aula. E aí ele dava, proposição. O amor é desejo. O amor é desejo. Proposição. Amor é eros. E aí ele vai desenvolver toda uma explicação sobre por que ele acha que o amor é eros, né? Então, aí é uma lógica, né? É uma lógica das proposições. Então, o Aristóteles está falando, olha, todo mundo que fala ou está... todo mundo que fala afirmando ou negando alguma coisa está fazendo uma proposição, né? Está fazendo uma enunciação ou está fazendo um juízo. O que é juízo para Aristóteles, né? Juízo é um julgamento da realidade
para o bem ou para o mal. Aí você fala assim, não, eu afirmo categoricamente, ou afirmo que, sei lá, né, que tá sol hoje lá fora, né? Isso é uma proposição, né? E aí você vai, a partir daí, né, construindo a sua argumentação, né? Ah, mas a proposição, ela é sempre tão fácil de ser demonstrada? Às vezes não, né? Eu acredito que eu proponho, né? O sol está brilhando lá fora. Bom, para provar isso é só olhar na janela, né? Mas você fala assim, eu proponho, a minha proposição é, sei lá, sei lá, que a justiça, ela existe como conceito absoluto. Cara, isso aí é uma coisa difícil, né? Por quê? Porque você vai caminhando por várias sociedades no mundo, você vê cada uma delas tendo uma forma de praticar a justiça, né? De entender a justiça, algumas que você vai considerar mais justas, outras menos justas, e aí você vai ter que lidar com esse monte de proposições que estão aí à disposição e que não é só ir lá fora e olhar, né? Então aí começa lá o problema, ou os processos, né, filosóficos mais cascudos, vamos dizer assim, né? Então, proposição é o quê? É afirmação ou negação, né? E a proposição é a base do silogismo, né? Aí chegando no que o Fred tinha falado aí, né? O silogismo é a estrutura mais perfeita da lógica para Aristóteles. Ele é composto sempre de 3 partes. A primeira parte é sempre uma proposição geral. A segunda parte é sempre uma proposição específica. E a conclusão é sempre uma... vamos dizer assim, ela é necessariamente o resultado, né, da relação entre as duas proposições. As proposições maior, a primeira proposição é chamada de premissa maior, né, tá aqui embaixo, né? A segunda, premissa menor, a terceira, conclusão, e na conclusão nós vamos ter o extremo menor, o extremo médio e o extremo maior. O extremo médio geralmente é o verbo de ligação, né, como o Fred já falou. O extremo maior é retirado da premissa maior e o extremo menor da premissa menor. Aí o exemplo que a gente deu, acho que na última aula, foi o exemplo do Sócrates, né? Sócrates é mortal. Sócrates, né? Então lá. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Todos os homens são mortais. Mortal, lá em cima, né? É o extremo menor, né? Mortal. Sócrates é homem. Sócrates aqui é o extremo maior. Sócrates é mortal, seria a junção do extremo menor, lá no final, acho que eu inverti, né? Sócrates é o extremo menor e todos os homens são mortais, é o extremo maior. Então você vai ter o extremo menor, Sócrates, a especificidade, aí o termo médio, que é o e aí o extremo maior, que é a mortalidade. Então, tá vendo novamente, né? Isso é uma coisa que a gente faz de maneira intuitiva, novamente. O que o Aristóteles está fazendo fazendo a anatomia, falando assim, ó, isso que você está fazendo, ele é composto disso aqui. E se você seguir essa lógica aqui, essa linha aqui, você vai conseguir fazer silogismos de maneira mais específica, né? mais consciente, né? Menos dependendo da sua intuição. Bom, até aqui tá tudo certo? Só relembrando. Tranquilo. Tá de boa. Tá. Thiago foi dormir de novo. Eu tô aqui cuidando do meu guri, ele tá com febre, cara. E eu estou escutando, cuidando dele. Uai, leva ele no lá. médico então. Hã? Leva ele no médico aí. Leva ele ao médico. Se não melhorar, eu vou levar, hein? Já tenho remédio aqui. Aí tem as chamadas premissas axiomáticas, né? Que o Lennon estava falando antes, né? O que é a premissa axiomática? Só para a gente lembrar, né? A axiomática para Aristóteles aqui, é aquela premissa que vale universalmente, né? Todos os homens são mortais, né? Isso, bom, eu duvido muito que você vai encontrar em algum lugar do mundo alguém que duvide que todos os homens são mortais, né? Mesmo nos povos onde os monarcas, né, eram divinos, sabia-se que eles morriam porque os outros monarcas divinos antes deles também morriam, né? Então é uma verdade axiomática, né? Se você tiver que demonstrar que todos os homens são mortais, você vai ter um problema. Por quê? Porque você vai ter que sair por aí matando todos os homens, né? E quando você matar o último homem, você não vai ter certeza ainda, porque você está vivo, e você é um homem também, né? Aí você pega e dá um tiro na própria cabeça. Aí você provou a sua própria tese, né? Só que não tem ninguém mais
para ouvir você, né? Então, ela é axiomática porque ela não tem como você provar ela, né? Você tem que aceitá-la como uma verdade, assim, não demonstrável, né? Mas você vai, a partir do axioma, né, demonstrar outras coisas, né? Que essa é a ideia. Então, assim, o silogismo, ele parte de uma premissa ou de premissas axiomáticas para ir demonstrando outras coisas que não seriam necessariamente axiomáticas, né? Que poderiam ser, sei lá, né, que poderiam até ser discutidas, né, assim, duvidadas, né, mas que pelo silogismo você demonstra que não tem sentido, né, duvidar dessas coisas. Então, o que é a premissa axiomática? É essa premissa que você não tem necessidade de demonstração. Essas seriam as melhores premissas, né? Mas lembre-se, nem sempre você vai ter premissas axiomáticas. Às vezes você vai ter que ter premissas que têm uma probabilidade grande, né, de ser verdade e que você vai partir dela, né? Como se a sua plateia concordasse com você. Então você começa a falar assim, olha, concordamos que tal coisa é isso? Sim, concordamos. Bom, então, beleza. Esse aqui é uma premissa maior. A partir daqui, então, eu vou derivando o resto, né? Se você não concorda nem com o ponto de partida, aí você vai ter problema. Então você vai ter que ir, né, até encontrar um ponto onde há uma concordância, para a partir daí você ir desenrolando, né, a sua explicação, conectando uma coisa na outra, até chegar no que você quer lá especificamente falando, né? Então você veja, né, por exemplo, né, os calvinistas, eles vão defender a predestinação, por exemplo. E aí, então, eles vão ter uma premissa maior lá que ninguém pode negar, né? Você fala assim, não, existe predestinação? Bom, pode ser alguém que fala assim, não, predestinação não existe, né? Mas existe soberania de Deus? Bom, aí ninguém nega, né? Verdade axiomática, ninguém nega. Bom, a partir daqui, então, eu começo a desenvolver a minha ideia, né? Aí o arminiano fala assim, não, olha, eu acredito no livre-arbítrio, né? Aí fala, bom, livre-arbítrio, um negócio assim, né? Bom, então, mas você acha que as pessoas são responsáveis pelo que elas fazem? Acho que sim, né? Então, a partir daqui, eu desenvolvo o meu raciocínio. Aí você vai ver que os dois raciocínios têm lógica. Por isso que eles convencem pessoas, né? E os dois raciocínios, às vezes, eles não estão... Eles são incompatíveis, né? Às vezes, eles são até contrários um ao outro, mas eles têm a lógica própria, né? E aí, que está o ponto. O Aristóteles vai falar, não há questão de você chegar à verdade aqui. A questão é de você demonstrar a lógica do seu raciocínio. A verdade é um outro coisa. Exatamente isso. Esse é o ponto aí. Muito bom isso aí. É interessante que ela convence muita gente porque são opostos, mas ambos os argumentos estão dentro de um campo lógico. Isso. E convence muita gente. Isso. Mas são antagônicos. São, exatamente. Capitalismo, socialismo, são discursos lógicos que têm uma lógica interna. Se você olha, né, não, faz sentido aqui, ó, dentro das categorias, né, que ele vai colocando para você, faz sentido. Mas aí você vai encontrar, não, mas aqui eu não concordo. Mas isso aqui que você não concorda é o resultado de uma cadeia anterior de demonstrações, né? Então você tem que ir desmontando a demonstração anterior para você tentar invalidar o argumento do cara. E aí, só consegue invalidar se você mudar a premissa, né? Isso, então. Mas aí o que acontece, né? O que todo o bom filósofo, né? O que todo cara que quer falar e convencer faz? Ele parte de uma premissa que todo mundo está concordando. Por exemplo, né? A premissa do Marx, né? Existe uma desigualdade onde uns exploram e outros são explorados. Dá para discordar disso? Não. Não dá para discordar. Não tem como discordar porque é uma realidade. A questão é a forma como você vai desenvolver a razão disso acontecer. Mas você viu que ele partiu de uma coisa que é inquestionável? Uma verdade. Uma verdade axiomática. E dali ele vai desenvolver raciocínio. E por que ele convence pessoas? Porque partindo desta verdade, ele te levou, né, ele te pega na sua mão, né? Fala assim, ó, vem comigo agora para você ver as conclusões disso. É lógico que nessas conclusões você pode começar, né, a ver todo um exercício, né, de convencimento que tem coisas erradas ali. Mas ele partiu de uma realidade, de uma demonstração real. Se ele não partisse dessa demonstração real,
toda a discussão dele não ia nem ser ouvida. Não caguei para você, você tá falando uma coisa que não tem sentido nenhum, né? Então, assim, esse é o ponto, né, da lógica analítica do Aristóteles. Se você partir de um ponto, né, de uma premissa axiomática, uma premissa onde você não precisa demonstrar ela é universalmente aceita, você já ganhou a atenção da sua plateia, né? Concordamos com isso? Concordamos. Muito bem. A partir daqui, nós começamos a fazer uma série de demonstrações. E aí, né, o bom retórico, o bom analítico, na verdade, né, ele vai perceber quando o cara começou a concluir coisas falsas. Mas concluir coisas que são falsas não significa concluir coisas que são erradas. A conclusão certa pode ser falsa ou verdadeira. Ela só é certa logicamente. Tranquilo? Show. 12/8. Beleza. O Aristóteles falou assim, bom, tá, mas e aí, né? Como é que a gente faz para chegar nestas premissas, né? Nestas verdades, nessas premissas axiomáticas, né? Dá para usar o silogismo? Falou, não, o silogismo não é para isso. O silogismo é uma forma de demonstração. A forma de aquisição das verdades, né? O Aristóteles vai usar essas duas aí, que é a indução e a intuição, né? A indução é aquele método de investigação científica onde você parte do que é mais particular para o que é mais geral, e a intuição é aquela forma de fazer ciência que é diferente do que é hoje, né? Mas é a forma científica antiga, né, do Aristóteles, né, de que a sua mente consegue compreender realidades, compreender a realidade, mesmo que você não tenha uma plena consciência racional da realidade. Pela intuição, você consegue saber coisas que você, às vezes, não consegue explicar direito, mas tá lá, né? Tá lá. A minha intuição diz que isso não é certo. Exemplo, talvez seria o sexo. O cara não... Por exemplo, falei. O sexo, por exemplo, seria um exemplo disso aí? Da intuição? O cara nunca fez nada. Põe um menino pra fazer sexo, você sabe o que ele tem que fazer ali. Então, se você deixa... ele viu, aí eu não sei. A Lagoa Azul, né? Você deixa as duas crianças lá, né, aí, assim, você vai... Às vezes, assim, é por observar os outros animais fazendo, né? Então, aí você vai aprendendo, né? Você vai meio que intuindo, né? Eu acho que isso também... Oi? Eu acho que... Não, assim, eu dei um exemplo que eu achei interessante esse ponto, porque, assim, eu vi um comentário de uma colega falando o seguinte, poxa, meu filho, pequenininho lá, tava dando banho nele, pô, foi lavar lá, né, o pinto do moleque. Aí ele falou, nossa, mamãe, tá crescendo e tá coçando muito aí. O que é meio natural, instintivo, né, velho? Sim. Mas assim, ou intuitivo, não sei, né? Tem que pensar assim, né, que você não aprendeu matemática, né, mas você intui que 10 coisas é mais do que 5 coisas, né? Você não sabe fazer a operação ainda, né, mas você tem uma intuição de que aquilo ali, que é mais volumoso, tem mais quantidades que aquilo que tem menos volume. É uma intuição isso, né? É uma intuição. Tipo, tem um buraco, você vai andando, você sabe que você não pode cair no buraco. Você nunca caiu, né? Nunca caiu. Mas você chega perto de um lugar alto, né? E você intui que você não deve ficar na beirada ali, né? É uma intuição. Tem a ver com instinto, por exemplo. É porque eu falo instinto porque quando a gente cai, a primeira reação é proteger a cara, né? Colocar o braço na frente. É instintivo. Então, por isso que a gente... Aí, aqui a gente dá uma instrução que chama tiro instintivo. E eu uso esse exemplo, o instinto. Para onde você aponta seu nariz, o tiro vai sair. Acho que sim. Eu acho que o instinto, nesse caso, né, ele é parte da intuição. Né? Não ele é parte. Eles estão juntos ali, tipo alma e espírito. Diríamos assim, né, que a intuição é uma coisa assim. A intuição é instinto, mas é mais do que isso, né? Porque ele é instinto, mas também é uma coisa mais rebuscada do que porque o instinto pra gente, né, é como se fosse um reflexo, né?
Assim, uma coisa assim, meio biológica, né? Uhum. A intuição, ela também é isso, só que ela é um pouco mais que isso, né? É a capacidade humana de conhecer coisas que não passam pelos filtros, né, de uma racionalidade anterior, mas que você aprende ela de maneira assim, quase que imediata. É igual, outro exemplo seria a mãe com o filho, né? O menino pequenininho, o bebê, já sabe que é a mãe, chora pra ficar com a mãe. Seria um exemplo de coisas intuitivas, né? A criança, ela vai aprendendo as coisas, né, por experiência, né, e muitas coisas por intuição, né? Muitas coisas por intuição. Você é músico, né? Então, você aprende lá um número específico, né, de teoria musical, mas a partir dali você vai ter que ir desenvolvendo outras técnicas. E essas técnicas, às vezes, elas não são pensar assim, ó, não, eu pensando aqui, não, olha, se eu juntar isso, com aquilo outro, vou fazer isso. Às vezes você vai lá e vai experimentando, né? E intuitivamente vai dando certo, né? Ou seja, essa intuição, né? A de você saber que a coisa, assim, a sua mente, ela tá levando você para o lugar que é correto, mesmo que você não saiba quais são os passos que você deu antes. Depois da intuição acontecer, você fala assim, não, peraí, agora eu vou entender o que eu fiz aqui, né? Mas intuitivamente você já sabia. É isso mesmo. Eu falo assim, ó, intuitivamente eu sei que eu não devo sair por aí matando as pessoas. Intuitivamente. Mas por que eu não devo saber? Não, eu vou pensar agora, por que não? Mas intuitivamente eu sei que não devo fazer isso. Então a intuição, ela é um processo que ela é um processo mental, né, de captação pura, né, dos princípios, né? Captação pura. Eles não passam pelos filtros, né, da racionalidade. Eles vão direto para sua razão, como se caíssem lá. E é isso, o Aristóteles fala assim, ó, isso aí é uma coisa que todo ser humano tem, né? Por que todas as culturas do mundo têm religião e têm Deus? Porque existe uma intuição do homem de que há alguma coisa fora dele. Uma intuição. Mas o que é essa coisa? Bom, ninguém... Aí tem que explicar, né? Então a religião é uma tentativa de explicação dessa intuição, né? Aí você fala assim, mas essa intuição, ela é universal, né? Porque todos os homens têm essa percepção, né? Alguns negam, outros não, mas tem, né? E a indução? A indução é o processo onde você pega, por exemplo, né? Você experimenta as coisas, né? Então, aquela questão lá do metal que eu disse na última aula, né? Você vai pegando vários metais diferentes, né? E vai colocando na tomada, experimentando se eles transmitem eletricidade, né? Ao invés de chegar dizendo, olha, todo metal conduz eletricidade. Isso seria o quê? Uma proposição axiomática. Ao invés de fazer isso, eu faço o processo que é o de chegar nessa proposição. Como? Por meio da indução. Pego vários metais e vou experimentando vários, e vou catalogando todos eles, chegando a um ponto que eu falo assim, olha, se tem uma coisa que é comum a todos os metais, é que eles conduzem eletricidade. Logo, todo metal conduz eletricidade. É assim que você chega nos axiomas, né? Você chega nos axiomas por intuição ou por indução, né? Axiomas ou as premissas universalmente válidas, né? Então, o Aristóteles, ele vai dizer, ó, esses são dois métodos, tá? O método do silogismo é um método de demonstração e o método da indução e intuição é o método da aquisição de conhecimento, né? Aqui, indução e intuição é método científico. A dedução é método de demonstração. Como que eu demonstro para o outro, né? Então, ela está mais próxima da retórica, da oratória, a indução está mais próxima do experimento, né? Indução científica. Quando nós formos lá para frente com o Francis Bacon, você vai ver, o Francis Bacon falou o quê? Vamos usar somente a indução e vamos abandonar a dedução, né? Então, tudo que a gente for fazer tem que ser só indução. O Aristóteles está falando assim, não, indução, ela é importante, ela é muito importante, mas você também tem a dedução, e a dedução, que é o silogismo, é uma coisa também importante também para a vida. Zac, volta e repete aí, porque congelou para mim aqui, cara. Congelou tudo aqui. Tá. Repete aí de novo. A partir do quê? Quando você falou Francis Bacon, congelou tudo aqui. Tá. O Francis Bacon, por exemplo, é o cara que vai falar assim, olha, nós vamos abandonar a dedução, né, o silogismo, abandonar a intuição e ficar só com a indução. Todo conhecimento humano vai valer somente a partir da indução. Aí do Francis Bacon, você vai ter todo o empirismo inglês, né? O Locke, o Hume,
o Hobbes, todo o empirismo inglês baseado na ideia de indução. Então eu tenho que pegar e experimentar as coisas para chegar a verdades delas, né? Isso é o quê? É uma redução da potência que é o Aristóteles. Por quê? Porque o Aristóteles não está falando que a indução não é importante. Ela falou que é super importante. Só que ela é um elemento dentre vários, né? A intuição é muito importante também. Não pode ser só a indução. A intuição é importante também. E a dedução também é importante, mas cada uma para uma coisa específica, né? A indução para a ciência, a intuição, né, para as coisas do cotidiano e a dedução para a demonstração, né? Demonstração que é o silogismo. De boa? Tranquilo? Beleza, 55. E aí, então, ele vai falar, olha, quais são os princípios da demonstração, né, e o princípio da não contradição? Bom, aqui, então, nós chegamos a um momento, né, onde a gente não viu na última aula. Né? Ver qual que é o tempo aqui, né? Me avisa aí. Bom, então ele vai falar assim, ó, existem axiomas comuns que valem para todas as ciências. Existem axiomas universais. São princípios transcendentais. Veja bem, axioma comum e axioma universal são duas coisas diferentes. O que é um axioma comum? Um axioma comum seria, sei lá, um princípio matemático. Né? Um princípio matemático é um axioma comum. Né? Qualquer ciência que for utilizar esse tipo de axioma, 1 mais 1 é igual a 2, vai ser comum a todas as ciências. Dá para usar esse axioma em qualquer ciência? É possível, né? Axiomas universais seriam princípios que são transcendentais. Por exemplo, a ideia da existência da justiça, da essência das coisas, a ideia do motor imóvel, a ideia do, sei lá, né, do princípio da causalidade, né? São axiomas que não são das ciências, mas são da vida, da realidade em si, né? Então, são dois tipos, né? Um que é comum e o outro que é universal. Um que é comum por quê? Porque nós usamos esses axiomas nas ciências. Um que é universal por quê? Porque nós usamos esses axiomas na vida, né? Na vida para além das ciências, né? Muito além das ciências. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual seria um princípio universal de moralidade? Essa é uma boa pergunta, né? O Aristóteles vai dizer que o princípio universal da moralidade, dianética, né? Porque ela é a moralidade né? A moralidade ética, ela não pode ser universal. Por quê? Porque ela é principialista, né? É um princípio do meio termo, né? Agora, da dianética do Aristóteles, seria a ideia de bem. Então, o bem é o fundamento último da moralidade para Aristóteles. Aí o problema é que a ideia de bem, para Aristóteles, é um axioma indemonstrável. Mas quando vier, né, outros filósofos, eles vão começar a falar, mas o que é bem, afinal de contas, né? E aí vão começar a trazer outros elementos. Né? Por exemplo, o Aristóteles dizia, a ideia de bem é a ideia moral mais excelente, né? Bem. E depois do bem vem a justiça. O que é a justiça? A justiça é o bem fazer alguma coisa de maneira correta, né? De maneira a não ir para nenhum dos extremos, né? Bom, quando você vai para o cristianismo, por exemplo, a ideia de bem e a ideia de justiça, elas ficam muito prejudicadas pela ideia de graça. Porque a graça, ela é uma espécie de você olhar para alguma coisa que não é boa e atribuir a essa coisa bondade, né? É olhar para uma coisa que é ruim e falar, não, mas eu atribuo a ela algo bom, que é o que, vamos dizer assim, que é o que Deus faz, né, com o pecador, né? Ele olha para o pecador que não presta para nada, que não vale nada, e ele atribui valor a ele, né? Pela justiça, ele não poderia fazer isso. E quando Deus diz que perdoa, né, o cara que é um assassino, por exemplo, né, ele está meio que prejudicando, né, a ideia de justiça da Aristóteles, né?
pô, se esse cara aí ele é perdoado e vive conosco como se nada tivesse acontecido, então vamos fazer todo mundo coisa ruim também e vamos, né, pedir perdão depois e tá tudo certo, né? E aí você tem que reavaliar e refazer, né, esses processos. Né? E ao mas aí contrário você também, Oi? ao contrário também, isso aí, Ao- ao contrário que você falou, o bom, alguma coisa ruim, colocar boa, e boa, Isso. colocar ruim. Por exemplo, É. fariseus com Jesus. Exatamente, né? Também é a mesma coisa, né? Então, o Aristóteles assim vai falar: existe um princípio universalmente lógico, fundamento da moral? Existe, né? Só que para ele, né? Para o horizonte, né? De compreensão de vida dele. Né? Veja bem, o Aristóteles está falando assim: olha, a justiça é um elemento fundamental e não é justo que um grego seja comparado com um não grego, porque o não grego ele é por natureza inferior ao grego. Você vê, parece que não tem justiça aí, né? Por quê? Porque a ideia de igualdade que nós temos hoje não existia na época do Aristóteles. Então ela não era um valor. Porque, como não era um valor, então você não vai ver esse comportamento de igualitarismo, né, dentro do pensamento aristotélico. Né? Aí, mas esse pensamento de igualitarismo ele vai ganhar, né, espaço em algum momento. E aí você vai ter que reformular essa ideia de fundamento da moral. O Kant vai ter outro fundamento, o Hegel vai ter outro fundamento. Depois deles, né, aí quando entrar pela contemporaneidade, Nietzsche e tal, aí não vai ter mais, né, o fundamento da moral, né. O fundamento da moral seria o quê? Uma espécie de ética, uma ética do discurso, né, assim, ó, eu vou permitir que você fale e vou respeitar a sua opinião como se a sua opinião fosse verdade e a minha opinião fosse verdade, que é o que nós temos hoje no mundo moderno, né. A ideia do mundo moderno é o quê? Olha, eu acredito que Deus sei lá, né, uma batata branca no céu, né? Eu acredito que Deus é o Deus da Bíblia. Qual que é o fundamento da moralidade nessa discussão? É os dois se matarem? É os dois brigarem? Não, é assim, falar, não, beleza, você fica com a sua fé e eu fico com a minha, né? E aí, no máximo... Não. No islamismo, não. Então, mas o islamismo, ele não compartilha com o mundo ocidental desse princípio, né? Uhum. Mas a ideia era do princípio universal, né? Então, mas eu estou falando, um princípio universal só funcionará se você aceitar isso, se você aceitar como premissa aquele elemento, né? O Kant, por exemplo, fala assim, não, o princípio fundamental da moral é a razão. Né? Aí você pega uma tribo indígena. Eles vivem nesse princípio fundamental? Não. Não. Então, quer dizer, a razão ela é um princípio universal para todos aqueles que admitem que a razão seja, né? Agora, para aqueles que admitem que a razão não é, aí você vai ter que fazer um outro tipo de investimento, né? Os filósofos ingleses falavam que o princípio fundamental da moral era o sentimento, né? Os afetos, né? As pessoas fazem o certo e o errado porque elas sentem o que é certo e errado, né? Não porque elas sabem pela razão, mas elas vão pela emoção, né? E para você convencer alguém que está fazendo o errado a fazer o certo, você tem que provocar nele uma emoção maior para o bem do que para o mal. Bom, mas essa então, é uma outra forma, né? A ética dos afetos. Moralidade universal. Então, Lena, isso eu estou falando, né? O que é um princípio de moralidade universal? É algo que todo mundo tem que concordar. Para todo mundo concordar, todo mundo tem que partir daquela premissa. E o problema é que não existe essa premissa que todo mundo concorda. O que eu quero dizer universal no sentido seguinte, que eu te falo o seguinte, que todo mundo tem um princípio de moralidade. Todo mundo tem. Então existe uma referência moral para cada indivíduo. Sim. Nós vamos entrar numa discussão, eu vou entrar numa discussão, por exemplo, é hipotético, né, com um cara que é islã. Sim. Né? Ele tem um princípio de moral. Ele está lá no Oriente, eu estou aqui no Ocidente. Eu tenho um princípio de moral. Aí você vai discutir com o cara que está lá não sei onde. Ele tem um princípio de moral. Então existe uma referência moral. Existe uma verdade que cada um entende por ser verdade. Mas existe aquela verdade de ambas as partes e existe aquela verdade que é a verdade universal. Que aí é aquela que nós deveríamos perseguir. Vai cair em 5 minutos. Aí você vai, por meio da tentativa de conversar com essa pessoa, chegar nesse denominador comum. Tá dando eco. É isso? Sim.
Não, sim, isso, exatamente, isso mesmo. E agora, até que ponto as pessoas estão disponíveis a entrar numa dialética saudável para chegar nessa verdade que é a verdade? Só que você está entendendo que esse procedimento que você está fazendo é um procedimento racional Sim, e que essa razão é uma razão ligada a um pensamento ocidental, que os mecanismos racionais de uma tribo indígena É. são diferentes desse. A tribo indígena, por exemplo, a moral dela certa é enterrar o bebê que nasce sem braço. E aí, assim, essa é o fundamento da moralidade e da racionalidade deles. É uma outra racionalidade. Então, se você for discutir, você vai falar uma coisa A, e ele está entendendo Z. E aí que está o problema de você criar um fundamento universal, né? Você pode dizer assim, olha, ele existe na medida em que as sociedades, né, elas começam a compartilhar das mesmas premissas. Mas na medida em que as sociedades elas não compartilham das mesmas premissas, esse fundamento ele não tem como existir. Então, assim, nós ocidentais somos platônicos aristotélicos. Logo, nós temos uma verdade universal que todo mundo quer almeja alcançar. Mas aí eu vou incluir os caras que não têm, né, essa mesma história, né, esse mesmo desenrolar. Aí eu acho que seria difícil, né? Basta você pegar, por exemplo, né? Como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles trabalham com moralidade de maneira diferente, né? eu entendi o ponto, eu entendi o teu ponto. Entendeu? Não, entendi sim. É que eu entendi o que você disse e tem sentido. É que se qualquer pessoa que se vai tentar discutir ou debater alguma coisa, todo mundo tem uma verdade sua. Por Todo isso que mundo tem um princípio de moralidade seu, né, dentro de um contexto ocidental ou dentro de um contexto oriental. Vai ter o seu princípio de moralidade. Né? Ou seja, então, existe um princípio moral. Para todo mundo ter um princípio de moralidade, existe um princípio moral. Agora, quem consegue perseguir esse princípio moral universal, essa eu acho que é a guerra, né? Então, tem talvez aí, no caso, Tá dando delay demais aí, nego. É melhor você colocar um fone. talvez aí, assim, por exemplo, a gente pode pensar no Lévi-Strauss, né? O Lévi-Strauss, ele é um antropólogo. O antropólogo, ele vai pesquisar as várias culturas, né? E aí o Lévi-Strauss, ele vai tentar, ele não é um aristotélico, né? Ele é um kantiano. Mas ele vai fazer o quê? Ele fala assim, olha, o que tem em comum em todas as sociedades humanas? Ele vai falar, o que tem de universal, assim? O que todas as sociedades humanas têm? Ele vai investigando, investigando, investigando. Chega uma hora que ele fala assim: olha, existe um elemento, né? Um elemento que tem em todas as sociedades, que é a regra do incesto, né? Todas as sociedades elas têm religião, têm práticas de guerra, de luta, de conquista. Todas as religiões têm coisas diferentes. Mas o que todas as sociedades têm em comum é que existem mulheres que não podem casar com determinados homens. E essa regra, o Levi-Strauss fala, ela parece que está registrada na estrutura mental da humanidade, não é da cultura. Cada cultura vai ter a sua regra de incesto, né? Na nossa cultura, incesto é ter relações sexuais com um parente consanguíneo. Na outra cultura, o incesto é ter relações sexuais com membros da própria aldeia, né? E assim pode ir para cá. Mas assim, esse é um princípio fundamental, vamos por assim, né? Universal. Agora, a partir então desse ponto, o que o Levi-Strauss vai falar? Ele vai falar o seguinte: se existe uma regra que é estrutural, que vale para todo mundo, então deve desta regra derivar outras regras. E aí você tem que, então, entender que toda a moralidade de todas as sociedades, para ele, seriam derivadas dessas interdições morais, tá? Dessa interdição sexual. Você vai que é quase
né? Ele vai encontrar, ele está tentando resolver esse problema aí que você colocou, Leno, né? Que é o problema de que, como que eu encontro negócio com universal, né? Eu tenho que pesquisar nas culturas e ver o que tem em comum nelas. O que ele encontrou de comum? A regra do incesto. Então, o que ele vai falar? Todas as regras morais, elas derivam da regra do incesto. O que é a regra do incesto? Eu não posso ter relações com essa mulher. Então, se eu não posso ter relações com essa mulher, eu tenho que procurar uma mulher que eu posso e eu tenho que procurar uma forma de dar essa mulher para alguém que pode. E aí começa, né? Aquilo que é as relações políticas, as relações de poder, as relações econômicas, as relações religiosas, né? Eu tô sozinho na casa com uma mulher que eu não posso ter relações com ela. Quem é que vai me impedir de ter relações com ela e praticar o incesto, né? É um Deus que ele olha e vai me punir com algum tipo de peste, de praga, né, e tal, né? Então ele vai reduzir toda a moralidade, né, todas as regras sociais, morais, ao padrão do incesto. Aí fala, você concorda com isso? Então, sim, né? Eu acho que fica meio assim, freudiano o negócio, né? Meio esquisito, né? Mas é a conclusão que ele chegou. E assim, foi uma conclusão de raciocínio, né? De pesquisa empírica, vamos dizer assim, né? Indutiva. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Não, eu entendi sim, o princípio de moralidade é o incesto. Nessas sociedades é o incesto, entendeu? Então, Isso. a parte do incesto é o princípio moral que desenvolveu a sociedade. Isso. Naquele que ele pesquisou, entendeu? Sim. Isso. Essa é a tese dele. Hoje, eu acho que essa é assim, a resposta moderna, mais sofisticada, né? Acho que, porque depois disso, você só vai ter gente falando que não tem padrão nenhum. Né? Que é o relativismo. Isso aí é a guerra do politicamente correto hoje, né? Não existe padrão definido. É uma aula pós-modernidade que a verdade é errativa, né? O que é interessante nisso que você falou é que hoje você conscientemente constrói verdades, né? Constrói, né? Não assim, não há verdade nenhuma, mas então a gente vai falar que isso aqui é. A gente sabe que não é verdade nenhuma. A narrativa, né? A era das narrativas. Então, só que o que acontecia é que o que acontece na ciência, isso não funciona assim, né? Na ciência você vai tentar encontrar o que é de fato, tirar a casca. Mas estamos transportando isso para a ciência, né? Só para você ter uma ideia. E aí, um amigo nosso, o Fred conhece, inclusive serviu com ele, né? Biomédico, Everton, lembra dele, Fred? Lembra. Falou para nós no grupo lá, né? Falou o seguinte, que já existem estudos avançados de que essa ideia de gênero vai mudar. Não existe homem e mulher, macho e fêmea. Então, já existem estudos muito avançados que existem outros cromossomos, entendeu? Que vai trazer um terceiro, quarto ou quinto gênero. Eu falei, cara, se isso não aconteceu em 2 mil anos, mano. Pois né, cara? É uma narrativa, velho. É narrativa mesmo. Mas aí... Não tem como. É igual eles querem empurrar hoje os adolescentes a usar roupa de mulher, calça apertada. Isso aí é a narrativa deles, falando que isso aí é masculino hoje. Tipo isso, entendeu? Uma coisa simples, mas que fere, talvez, a moral em termos, assim, de o que a gente entende. E outra coisa que eu quero colocar também, depende do que é moral, né? Eu acho que tem uma escada aí pra saber a moral universal. Tipo assim, a moral universal. Religião é a moral universal. Todas as sociedades têm uma religião, igual o Zac falou. Esse negócio do incesto. Então não deve ter muita assim, moral universal, muitas características de moral universais. Deve ser uma pequena escada e depois vai entrando o segundo degrau, o terceiro degrau e assim sucessivamente. Isso, Se você for fazer pesquisa indutiva, é bem isso que você falou, Fred. Você vai encontrar um pontinho lá, um elementozinho pequenininho, aí dele você vai expandindo, né? Agora, se você for fazer uma pesquisa, vamos supor, mais intelectiva, assim, aí você vai ficar pensando, não, mas eu quero pensar aqui em uma forma de fundamentar a moral. Aí você vai chegar no Kant. O Kant fundamenta a moral na razão. Mas o problema é o seguinte, tá bom, Kant, mas assim, todo mundo vai ter que ter a mesma potência racional que você tem para poder chegar nessa conclusão. E aí não existe isso, né? Então chegamos num ponto assim que é complicado, né? Porque ele individualizou, é isso que eu ia falar. A gente, para moral universal tem que ser por sociedade, não pode ser individual, senão não dá certo, nunca vai dar. Exatamente. O Kant vai falar assim, essa regra que eu criei aqui vale para todo mundo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Aí depois que a gente for ver, vocês vão ver como ela é problemática, né? Ela é problemática. A moral universal seria talvez a convivência do ser humano.
o relacionamento, porque em sociedade, agora, tem gente que vive sozinho, mas ela é doente. Realmente, né? Nenhum ser humano é capaz de viver. Eu acho que uma regra universal seria essa. Isso não seria uma regra universal, isso seria uma natureza humana, né? A natureza humana, né? Essa questão de você sempre ter que viver em sociedade, né? Porque o ser humano não é autárquico, né? Ele não basta a si mesmo, né? Eu não sei nem se entra na moralidade, né? Se o cara falar, eu quero viver sozinho, isso é moral ou amoral? Sei lá. Acho que na verdade. Depois que ele fica grande, né? Oi? Pode falar que é inatural, né? Porque o bicho social é o homem, né, velho? Mas talvez é um negócio pra se pensar. Será que é moralmente errado ou não é? O que a gente vai ver no próximo filósofo, que é o Diógenes, né? Essa discussão aí, na verdade, né? Que ele vai discutir isso. Ele vai tentar criar, assim, o que o Diógenes vai fazer? Vai falar assim, olha, o que é moral é aquilo que é natural no homem. Olha o que ele vai falar, né? O que é moral é aquilo que é natural. Aí você imagina... Você tem um problema, é doido. Você imagina a merda que vai dar isso, né? Vai dar merda, hein? Mas é a ideia dele. Ele falou assim, olha, se o cachorro, né? Se o papagaio, se o periquito vivem a vida de boa, feliz e de boa, se o ser humano viver que nem eles, vai ser feliz também. Porque o Diógenes, ele reduz o ser humano ao quê? A um elemento muito, 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 muito simples, né? Que é a sua animalidade. Né? Mas aí ele não é de Aristóteles, não, né? Porque ele já desprezou o princípio da racionalidade, né? Exato. Ele vai falar assim, a racionalidade é a desgraça do ser humano. Ela é a fonte de toda a infelicidade. E aí começamos outro problema, né? Cara, essa discussão é porque é o seguinte, eu comecei na verdade, eu comecei a acompanhar a explicação do livro, que eu vou começar a ler agora, né? Encaixar o tempo, do Cristianismo Puro e Simples, que na verdade não era um livro do Lewis, né? Esse não era um livro, era comentários que ele fazia numa rádio na época da Segunda Guerra Mundial, falando sobre referência moral, sobre verdade, sobre relativismo, entendeu? Sim. Desenvolvendo. Então tem um podcast que eu tô ouvindo, e eles estavam desenvolvendo esse assunto em cima do livro do C.S. Lewis, entendeu? Desse livro. Que aí é quando eles dizem que a verdade, ela existe. Agora, qual é essa verdade? O relativismo não existe. E ele começa a trazer a ideia do Lewis ali no livro, entendeu? O relativismo, você vê, né? O relativismo, ele é uma contradição lógica, né? Pensando em Aristóteles, né? Porque se tudo é relativo, inclusive isso que você acabou de falar né? Uhum. E quando você fala tudo é relativo, tudo é absoluto, né? Exatamente. Então você vê, é uma contradição lógica, não tem sentido você falar que tudo é relativo. Naturalismo, né? Que Deus é tudo. Ora, se Deus é tudo, Deus não é nada. Exatamente. O que é tudo não é nada, né? Agora, então se nem tudo é relativo, então o que não é? Aí é a percepção, entendeu? E aí você vai ter que procurar. Aí você tem que procurar com que método, né? Aí, assim, o método que é utilizado pelos antropólogos, né, é o método indutivo, né? É ir em cada sociedade, investigar em cada uma delas aquilo que em comum elas têm todas iguais, para dizer, olha, todos os seres humanos têm isso como princípio, né? O método de Aristóteles é outro, né? É ele pensar, né? O que é que... qual porque o método de Aristóteles, né, é um método teleológico, né? É o método da finalidade, né? Então, para ele, assim, se todos os seres humanos eles se desenvolvem para se tornar pessoas cada vez mais inteligentes, né? E a inteligência é o bem supremo dos seres humanos, logo toda a verdade está nessa finalidade, né? A de você buscar esse bem, né? O problema é que, como eu falei para vocês, né? O Aristóteles, ele está vivendo num momento, num contexto histórico, onde você luta por você mesmo, né? Quando vier o cristianismo, é um problemão. Por quê? Porque no cristianismo, um cara que morreu na cruz por mim me faz ser digno de algo que, na verdade, eu deveria eu mesmo ter que conquistar. Né? E aí ele quebra essa noção de que, olha, que na estrutura bíblica, né, eu acho que eu posso até falar isso, né? A gente tem a teologia bíblica, e dentro da teologia bíblica eu poderia chamar isso de doutrina da representabilidade. Acho que eu posso falar isso, né? Porque é uma questão de representação, tanto em Adão quanto em Cristo. Existe uma relação de representação para poder explicar com mais clareza o processo de justificação, senão não tem como.
Não, exatamente. Só que assim, você entende que isso está muito longe daquilo que Aristóteles imaginava? Sim, sim, com certeza. Muito Com longe. certeza. Assim, como é que eu posso falar assim, ó, eu tenho que ser inteligente? Não, mas aí eu vou. Aquele outro cara lá vai ser inteligente e vai me representar. Pô, aí acabou, né? O judeu não aceita isso de raça nenhuma. O Exatamente. judeu, eles não conseguem entender como é que um cara vai pagar alguma coisa pra mim na cruz e que eu faço tudo de errado e que eu não tenho livre-arbítrio. Eles não aceitam isso. Não tem como, cara. Porque isso não é aquilo que era, vamos dizer assim, disseminado, né? Como verdade naquele momento ali, né? E hoje a gente sabe que, bom, até hoje a gente tem dificuldade com isso, né? Na verdade, né? É, por isso que a Bíblia fala que é loucura mesmo, né? Por quê? Porque ele inseriu uma nova lógica, né? De realidade. Falou assim, olha, você não consegue fazer aquilo que você... Olha, assim, ó, você não consegue alcançar o bem que você deveria alcançar, então uma outra pessoa vai alcançar o bem por você e vai doar para você o próprio mérito dela, para que você possa se elevar à categoria dela sem que você mesmo tenha alcançado aquilo, né? Então, aí, como você falou, quando a gente entende o pensamento do cara, eu entendi o pensamento do cara desses judeus aí. Aí você vê que muito crente hoje pega essa participação que ele tem nessa linha de raciocínio. Por exemplo, o judeu acredita que a gente tem um livre-arbítrio, que a gente está nessa terra para amar, respeitar, para fazer as coisas tudo com bondade, seguir a lei moral de Deus, e que também a gente é criador junto com Deus. Deus nos criou para fazer as coisas serem criadas também através da palavra. Aí você pega aquela confissão da palavra positiva, é a mesma ramificação disso. Eu estava estudando isso esses dias. Incrível isso aí. Exatamente. Ela deriva do Antigo Testamento, né? Da ideia lá dos judeus. É exatamente isso. Bom, só para a gente ir aqui então. Existem então princípios, né, que Aristóteles começa a demonstrar, né? Um desses princípios é o princípio da não contradição, que é o quê? Olha que interessante. Ele falou assim, olha, numa conversa lógica, uma coisa, ela não pode ser o contrário do que ela é. É o princípio da não contradição, né? Eu não posso afirmar algo e ao mesmo tempo negar esse algo na mesma frase. Isso seria o quê? Uma coisa ilógica. Por exemplo, Sócrates é mortal e viverá para sempre, viverá eternamente. Não tem sentido isso que está falando, né? É uma contradição dentro da própria proposição, né? Da proposição. Portanto, é uma proposição ilógica porque pecou, né? Foi contra o princípio da não contradição. E ele vai falar também sobre o princípio do terceiro excluído, né? Tertium excluído, né? Que é o quê? É a ideia de que não é possível haver um terceiro médio entre dois contraditórios, né? Então, assim, ou Sócrates é mortal, ou Sócrates é imortal. Não tem um terceiro, não. Sócrates é meio mortal. Se ele é meio mortal, ele seria o quê? Imortal. Se ele é meio imortal, ele seria mortal. Não tem como você ter um terceiro, né? Então ele falou assim, olha, quando a gente vai falar, às vezes, né, você começa a falar uma coisa e você diz na próxima frase o contrário do que você acabou de falar. Isso demonstra que você está errando na argumentação por meio do princípio da não contradição. Quando você começa a falar de uma coisa e você cria um terceiro gênero que não é nem o contrário e nem a afirmação, nem a negação e nem a afirmação, esse terceiro gênero é sempre errado também. Por quê? Porque ele é uma invenção que você criou para poder não admitir nem a afirmação e nem a negação daquilo que você queria afirmar. Então são princípios que ele vai dizer que não podem existir dentro do diálogo lógico. Veja bem, é da lógica, novamente, da lógica, né? Na realidade, você vai encontrar coisas que são contraditórias? Sim. Que são assim, uma coisa que ela é e não é ao mesmo tempo a mesma coisa. Na realidade, você encontra isso. Isso nós chamamos de paradoxo, né? Paradoxo. O paradoxo, ou paradigma, né? É quando você não consegue resolver a coisa, né? Por exemplo, o chamado lá, o paradoxo de Schroeder, né? Você coloca um gato dentro da caixa, né? Coloca lá um contador Geiger, que ele vai contando, né? Vai quebrar um frasco de veneno. Fechou a caixa, eu não tô vendo mais o gato. O gato tá vivo ou tá morto, né? Ele tá vivo e tá morto, né? Por quê? Porque eu não sei, né? É justamente esse o problema da lógica ali, né?
eu não consigo demonstrar o que está acontecendo dentro da caixa. Por quê? Porque me falta argumentos, né? Mas naquilo que eu posso demonstrar, eu não posso ter contradição. Tá claro isso? Claro, se eu puder fazer um paralelo aqui, eu faria um paralelo com o ateísmo. Poxa, eu não posso dizer que eu sou ateu se eu não posso comprovar a inexistência de algo que eu digo que não existe. O ateísmo e nesse caso, né, vamos dizer assim, o ateísmo e o teísmo seriam duas proposições ilógicas, né, porque você não pode provar nenhum dos dois. E o ateísmo também é algo moderno, né? Oi? Não se percebe isso na história. O ateísmo é algo moderno porque não se percebe isso na história. Sim, por quê? Porque a existência de Deus, ela era axiomática. Ela era, né, axiomática. Até que em determinado momento, alguém teve a brilhante ideia de falar, mas esse Deus não existe, né? E aí ele começa a criar, a partir desse axioma, desenvolvendo várias proposições, né? E aí você se viu na necessidade de fazer o contrário, né? De provar que Deus existe. Mas você caiu no mesmo problema, que é o quê? É de que falar que Deus existe, falar que Deus não existe, são proposições que elas não estão procurando a verdade, mas estão procurando o convencimento. Porque a verdade, ela estaria ou na indução ou na intuição. Intuitivamente, ninguém é ateu. O ateísmo, ele é sempre o resultado de um processo racional. Como é que eu demonstro isso? Eu demonstro isso pela empiricidade. Eu olho para todas as culturas do mundo e vejo que todas elas têm religião. Portanto, é comum ao homem ter religião. Portanto, não ter religião ou não ter, né, espiritualidade é algo que foge do padrão universal dos seres humanos. Portanto, é algo que é indutivamente assim, duvidoso. Vamos dizer assim, duvidoso. Mas você vê que não é uma questão de discurso, né? No discurso, Deus pode existir ou não existir. No discurso. Mas na realidade em si, é outra coisa. Beleza, alto claro, 55. Bom, então nós temos, né, o silogismo científico, que é esse que eu acabei de falar para vocês, né? Que é quando a gente está procurando demonstrar as coisas por axiomas. Tem o silogismo dialético, que é esse que a gente faz fundados não no axioma, olha só, mas na opinião. É a discussão que não tem por finalidade em si fazer uma demonstração científica, mas é fazer um discurso, né, um debate, um diálogo, né, uma conversa para você aprimorar o seu conhecimento, né? Isso é um aprimoramento, né? Eu vou colocar o que eu acho e vou te demonstrar aquilo que as razões pelas quais eu acho isso. Mas isso que você acha, ele é cientificamente comprovado? Não é. Mas é o que eu acho, né? Então é um silogismo que discute opiniões, né? O silogismo científico, ele discute verdades evidentes, né? Verdades universais, axiomáticas. O silogismo dialético, ele discute opiniões, né? Eu tenho uma opinião X, a outra opinião Y. E tem o discurso, o silogismo erístico, que é o silogismo que usa para convencimento, para o debate. Aí a ideia não é você melhorar a sua habilidade, mas é você ganhar a discussão. Simples assim, né? E em cada silogismo desse, você tem o quê? Você tem um tipo de finalidade diferente. Então você vai ter um rigor maior no científico, um rigor menor no dialético e um rigor muito menor, né, no erístico, né? Então são tipos, né, diferentes. Aí então tá o silogismo erístico, né, que é meramente retórico, né? E por último, deixa eu ver se é o último mesmo. O último, então, nós temos, né, a retórica em si. E aí já estamos meio que fora da lógica, né? Mas você vê, né, que toda essa discussão de lógica que nós tivemos aqui é uma discussão que Aristóteles desenvolveu para explicar a retórica. Então, o que tem na retórica? Na retórica nós temos as chamadas entimemas, né? Vamos entender o que é isso, né? Então, os argumentos, né, devem partir das convicções comumente admitidas. Toda vez que você vai, então,
pregar, por exemplo, né, você está partindo da suposição de que a Bíblia é verdadeira. Então você vai abrir um texto bíblico, vai ler, e a partir da leitura do texto bíblico, as pessoas concordaram com você que aquele texto é um texto bíblico verdadeiro, e a partir daí você vai fazer as suas conclusões, né? E você vai explicando o texto de maneira lógica. Não necessariamente falando todas as cadeias possíveis. Porque a pregação seria assim daí, né? Esse texto diz isto. Portanto, isto é isto. Portanto, logo, isto é aquilo. Portanto, logo, isso aqui é aquilo outro. Portanto, logo, isso aqui é aquilo outro. E assim você vai. Quer dizer, uma pregação seria horrível, né? Se ouvir um negócio desse, né? É uma lógica, mas assim, é horrível. Na retórica, essa estrutura está presente, só que você não fala ela. Você monta o seu argumento retórico com as cadeias lógicas lá dentro, mas você transforma essa linguagem quebrada da lógica em uma coisa mais fluida, que é o que nós chamamos de entimema. Toda pregação, boa pregação expositiva do texto, é uma entimema. Toda pregação temática, né, que pega o tema lá e ele desenvolve com lógica aquele tema, mesmo que você não está vendo as cadeias perfeitamente lógicas, mas você percebe que existe, né, ali uma estrutura lógica, isso é uma entimema, né? O que é uma entimema? Entimema seria o quê? Uma narrativa, né? É uma narrativa, né, que ela é cheia de silogismos que estão baseadas nas convicções comuns, que é concisa, não é muito desenvolvida em termos lógicos, mas é desenvolvida em termos narrativos, né? A narrativa é um entimema, né? E lembre-se, né, que além dos entimemas, né, o retórico pode utilizar o exemplo, né, que torna a conclusão imediata sem necessidade de demonstração lógica. Você já deve ter visto isso, né? Ah, tal coisa é, por exemplo, né, Jesus tal coisa é, sei lá, você usa um exemplo para ilustrar, uma ilustração. Exemplo é isso, né? O exemplo é uma ilustração de uma verdade que você, ao ilustrar, não precisa explicar aquilo que você queria explicar verdadeiramente. Podemos parar. Quem é o meu próximo? Você pode falar assim: o seu próximo é aquele que está perto de você, na vida. Seria uma resposta. Mas ao invés disso, ele usou o quê? Retórica. Jesus falou: olha, eu vou te dar um exemplo, né? Havia um homem que estava descendo de Jerusalém, de Jericó e tal. No final das contas, a pessoa, ela sabe agora, né, quem é o próximo, mas sabe conceitualmente? Ela não sabe conceitualmente, ela sabe intuitivamente. Isso aí. Porque se ela souber conceitualmente, ela seria uma discussão do tipo filosófica retórica, do tipo filosófica lógica, né? Mas como o que Jesus está querendo fazer ali é um outro tipo de modalidade, né, de discurso, né, que é um discurso retórico, ele utiliza o exemplo como um elemento. Por outro lado, né, fala assim, olha, o Sermão da Montanha, né, felizes os que sofrem, porque serão consolados, né? Isso é um entimema, né? Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Mas tá faltando coisa aí no meio, né? Como é que eu, que sofro, vou ser consolado? Como? Meio que tá intuitivo lá, né? Tá intuitivo lá. Jesus podia ter pegado aquela verdade, e a gente faz isso, né? A gente pega aquela palavra, né? Felizes os que sofrem, porque sofrer é viver no mundo. E no mundo nós vamos ser retirados por meio da ação salvífica do Cristo. E agora eu experimento a ação salvífica do Cristo vivendo como se eu estivesse já no reino de Deus. E, portanto, eu já não sofro mais, porque eu tenho como perca todas as coisas. Cara, eu fiz uma explicação do caramba aqui, né? Para poder falar os entremeios daquilo que Jesus falou em uma frase só. Jesus fez um entimema. Mas eu, quando eu vou explicar, ao invés de fazer a mesma coisa, né? Comentaram, né? Ao invés de comentar o texto bíblico, eu vou tentar desenvolver a lógica, né, do argumento. Lógica que eu acho que é mais provável, né? Então a entimema, né? A entimema retórica, né? Ela corresponde, né, àquilo que seria o silogismo dialético, né? Que a gente vai
discutindo sobre opiniões, né, demonstrando essas opiniões, sem ter base científica. Enquanto que o exemplo, né, eu falei agora, né, fazer um exemplo retórico, né, que corresponde ao quê? A uma indução, né? Então o que Jesus faz quando o cara fala assim, quem é o meu próximo? Eu vou te contar uma história. E nessa história, o que aconteceu com o cara? Ele foi induzido a concluir aquilo que Jesus queria que ele concluísse. Logicamente. Quem é o meu próximo? Aquele que eu encontro no caminho. Né? Tá tranquilo? De boa, tranquilo, tranquilíssimo. Terminando, última. Bom, só para terminar, então, o Giovanni Reale coloca para a gente aqui a poética, né? Que ela é todo um ramo, né? Que Aristóteles ele desenvolveu, mas que, assim, tá mal desenvolvido. Por quê? Porque ele só escreveu uma parte, né, dessa obra, que deveria ser dividida em 3 partes, né? Ele escreveu uma parte só. 2 partes, escreveu uma parte só, né? Havia 2 artes, né? Fundamentais na Grécia Antiga com relação à poética, né? Que era a comédia e a tragédia, né? São as duas grandes, né? Formas literárias da Grécia Antiga. O Aristóteles ele achava que a tragédia era superior à comédia, né? Mas ele achava que as duas elas tinham importância. As duas são formas também, né, de discurso, né? Só que tragédia no grego não é o que a gente entende hoje por tragédia, né? É diferente. Não. Né? Tragédia é quando tragédia é quando a história acaba mal. E comédia não é o que é esperado, né? E a comédia é quando a história acaba bem. Comédia pode haver uma comédia trágica, vamos dizer assim, no momento presente, né? Quer dizer, uma coisa assim que todo mundo morre, mas no final das contas aquela pessoa ela tem um final feliz, né? Então é um tipo de comédia. Pode pensar, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. O filme Bastardos Inglórias, né? Bastardos Inglórias é uma comédia aristotélica. É uma comédia grega, né? Por quê? Porque no final das contas, ele termina bem. Os personagens terminam bem. Mesmo que todo mundo morra. A tragédia é quando o herói, ele acaba passando por... acaba morrendo. Galera, que a gente esperava que acontecesse com ele, não acontece. E aí, o que o Aristóteles vai dizer? Ele fala assim, o que é a tragédia, né? A tragédia é eu construir uma história com um herói muito, muito, muito forte. Por exemplo, o Hércules. É o herói que ele é um exemplo de força, de virilidade, de esperteza, de inteligência, de coragem. Mas a história do Hércules termina mal. Né? Ele mata a mulher, mata os filhos, ele comete uma série de coisas horríveis, né? E acaba trágico, né? O que o Aristóteles acha que a tragédia causa na gente? Ela causa o que ele chama de catarse. O que é catarse? É eu olhar uma coisa, elevar o meu espírito assim, uma sensação de crescimento, e depois ele cai como uma espécie de tristeza, né? Uma espécie de queda na realidade que purifica as paixões. Dizendo assim, não adianta você ser corajoso demais, forte demais, bonito demais, heróico demais, honrado demais, porque o excesso ele é tão prejudicial quanto a falta. E isso purifica as paixões, né? Purifica, né? Você fica mais equilibrado, né? Então, para Aristóteles, a obra trágica, ela serve para você refletir sobre a realidade e entender que a realidade ela não é extremada, né? Ela é meio que uma mistura entre sofrimento e entre alegria, né? Essa tensão permanente, né? Isso que a tragédia traz, né? Enquanto que a comédia, ela era importante principalmente por quê? Porque ela ressaltava aquilo que havia de pior, vamos dizer assim, né, na sociedade da época. Né? Porque o que é a comédia? A comédia é você pegar um
comportamento humano e você extremá-lo ao ponto daquilo virar um negócio que, assim, a gente vê que é irreal e que é, assim, bizarro. Né? Então, por exemplo, você pega lá um político que é exageradamente honesto. Ele é exageradamente honesto. É cômico isso, né? É engraçado, né? Ele é meio idiota, meio bobão, assim, né? Isso seria um tipo de comédia, né? Então, qual que seria o político para Aristóteles, né? É aquele que ele é meio termo, né? Ele não é nem corrupto, mas também não é nem bobão, né? Ele é o cara que joga o jogo, né? Joga o jogo com uma certa ética, mas joga o jogo, né? E aí, isso aqui é um banho, né, de realidade, né, de realismo pra gente, né? Fala assim, olha, não, eu vou fazer um governo em que eu vou ser o cara que não faz acordo com ninguém. Pô, não, isso é uma comédia. Isso é uma comédia. Você vai sentar na mesa, né, para conversar com o comunista, vai conversar com o ditador, porque isso é política. A política é essa arte, né? Como diz o Olavo, né? A política é uma relação de pessoas, né? Então você vai ter que se relacionar com pessoas para poder fazer a política, né? Se você tem uma paixão exagerada, tanto para, né, para ser corrupto demais, né, como para ser honesto demais, né, moral demais, né, você vai ter um problema. Lembra lá o Salomão falando, né? Não sejais exageradamente justos. Né? Demasiadamente justos, né? Demasiadamente justos, né? Ou seja, a vida... Hã? Não, pode continuar. Ou seja, né, a vida da realidade exige que você tenha o quê? Uma espécie de meio termo. Né? O exagerado, mesmo o exagerado demais para o que a gente acha que é bom, é ruim. Né? Se você tem fé demais, você tem fideísmo, né? Ou seja, você a sua fé não é uma fé de verdade, né? É uma fé pela fé, né? Você tem fé de menos, né? Você tem uma descrença, né? Então você tem que ter o quê? Um equilíbrio, né? Então o exagero é o que a poética tenta combater para Aristóteles, né? Então eu falo assim, ó, quando um escritor escreve um livro, o que ele deve fazer no livro é expor um comportamento humano, demonstrando quais são as consequências daquele comportamento naquele mundo possível daquele livro. Né? E aí eu vejo, nesse mundo possível, eu nunca vou ser um político, mas nessa obra literária, com esse político, eu vi o que acontece quando ele é demasiadamente alguma coisa. Bom, então, tirei isso como ensinamento para minha vida. E aí, a cada livro que eu for lendo, né, eu vou tirando um ensinamento sobre o comportamento humano. Essa é a função da arte para Aristóteles, né? A arte, ela tem um caráter pedagógico, né? Ela ensina a gente. Daí a razão pela qual a arte não pode não pode ensinar o errado, né? Ela tem que ser sempre uma arte que tem por objetivo, né? Ensinar o que é certo e o que é verossímil, né? E aí você pensa, né? Bom, Aristóteles gostava da música? A música tem que ensinar o que é certo, né? O teatro tem que ensinar o que é certo, o filme tem que ensinar o que é certo, né? Ele pode ser uma construção que faz uma crítica social, mas uma crítica social que ensina o que é certo. Quando ele não faz isso, ele tem o caráter destrutivo, né? E aí ele vai falar, nesse ponto, a arte ela não deve ser consumida, né? Não deve ser aceita como boa arte, né? É uma arte negativa. Beleza, 55. Então, beleza. Na semana que vem nós vamos falar sobre os cínicos, né? Aí começamos com o Diógenes. Show. Mas Falou, pessoal. Oi. Vamos começar 9h30, senão me quebra. Eu achei... Não, acho que foi hoje. Aí. Só foi hoje. Mas as visitas estão indo já. Tá fazendo comida. Mas beleza. Então na era helenística, né? Da filosofia sair da era clássica vai entrar na era helenística agora, né? Isso, exatamente. Eu tenho esse livro do Giovanni Reale aqui, será que eu começo a ler ele, ô Zac? Sim. Se você quiser ler ele até antes da aula, durante a semana, né? Uhum. Lê os cínicos, aí na aula a gente só... De vez em quando eu faço isso, né?
Beleza. Porque a ler antes é melhor, porque daí você já tem uma pré-compreensão, né? Então a gente pode aprofundar até mais. Né? Show. Valeu, gente.